Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver a questão 96 da prova azul do segundo dia do Enem 2022. Vamos para a questão? A questão 96 dizia o seguinte, ó, ele dava para a gente um quadro onde na primeira coluna a gente tinha a intensidade da corrente elétrica e na coluna do lado a gente tinha o dano físico causado pelaquela corrente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira linha, uma corrente de até 10 mA causaria dor e contração muscular. Pegando outra linha aqui, uma corrente elétrica de 100 mA até 3 A causaria fibrilação ventricular, tá? Bora pro texto. Fala assim, a corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica na ordem de 500 kΩ, mas se molhada pode chegar a apenas 1 kΩ. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofre uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Ele pergunta aqui, ó, qual associação de baterias foi responsável pelo acidente, né? Então, a gente vai ter duas baterias de 12 volts cada uma que estão associadas de alguma maneira. Um cidadão, ao tocar nas extremidades dessa bateria, vai sofrer uma parada respiratória, né? É o que ele está dizendo aí para a gente no texto, né? Então, parada respiratória, se a gente procurar aqui na tabela, ó, parada respiratória está aqui. Uma parada respiratória é causada quando o cidadão é percorrido por uma corrente de 20 mA até 100 mA, tá? Vamos lá, quais são as outras informações importantes aqui? A gente já falou, né, com ser duas baterias de 12 volts e que o cidadão está com a pele molhada, né? Se ele está com a pele molhada, ele fala aqui, ó, a resistência é de apenas 1 kΩ, beleza? Antes da gente analisar qual dessas associações de baterias vai causar essa parada respiratória, vamos primeiro determinar qual é a DDP que vai causar essa parada, tá? Já que a gente tem o intervalo da corrente e tem a resistência da pessoa, né? Então a gente pode calcular DDP. Sabendo a DDP, a gente vai fazer a análise aqui de cada bateria, beleza? Então vamos lá. Então, para causar uma parada respiratória, a gente tem uma corrente máxima e uma corrente mínima, né? Ele diz lá que pode ser de 20 mA até 100 mA. A gente tem uma corrente mínima de 20 mA e uma corrente máxima de 100 mA, né? Só lembrando, miliampere é 10 a menos 3, né? Então 20 mA é 20 vezes 10 a menos 3 amperes. E 100 mA são 100 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? E a resistência da pele molhada, 1 kΩ. Quilo é uma coisa que 1000, né? Ou seja, 10 a terceira ohms, beleza? Então a gente tem esses dados aqui, a gente aplica a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e descobre qual é a DDP máxima e qual é a DDP mínima, tá? Para causar a parada respiratória. Então vamos lá. A DDP mínima vai ser o R vezes a corrente mínima, então vai ser 20 mili vezes 1K e vai dar 20 volts, né? O 10 a menos 3 do mili vai cortar com 10 a terceira do K, a gente vai ter 1 vezes 20, 20 volts. E a DDP máxima vai ser a resistência, 1 vezes 10 a terceira, vezes 100 vezes 10 a menos 3. De novo, 10 a menos 3 corta com 10 a terceira, 1 vezes 100, 100 volts, beleza? Ou seja, a parada respiratória vai ser causada por uma DDP que está entre 20 volts e entre 100 volts, não sendo nem maior e 100 nem menor que 20, tá? Então a gente vai buscar na associação da questão, né, de cada letra aqui, a associação que forneça para a gente uma DDP que está entre 20 e 100 volts, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Porém, como a gente tem aqui diversas associações, vamos dar uma relembrada nos tipos de associação de baterias, de geradores que a gente pode ter, tá? Aqui a gente tem o seguinte, ó, associação em série e associação em paralelo. Quando é que a gente diz que geradores estão associados em série? Geradores vão estar associados em série quando o polo positivo de cada gerador for ligado no polo negativo do gerador seguinte. Polo positivo conectado no negativo do outro, né? O que está acontecendo aqui, ó. Positivo do primeiro conectado com o negativo do segundo. Positivo do segundo conectado com o negativo do terceiro. Positivo desse conectado com o negativo do seguinte. Então, para estar em série, positivo conectado com o negativo do seguinte, tá? Quando isso acontece, a DDP da associação, né, ela é a soma da DDP de cada uma
dessas baterias, desses geradores aí, tá? Então, quando for em série, é só somar. Já a associação em paralelo, ela vai ser caracterizada quando os polos positivos dos geradores das pilhas estiverem conectados juntos, tá? Observa aqui, ó. Esse polo positivo, ele está conectado com esse polo positivo. Esse polo positivo está conectado com esse polo positivo. Então, os polos positivos estão conectados juntos. A mesma coisa com os negativos, né? Esse negativo conectado com esse negativo conectado com esse. Então, essa associação está em paralelo. Quando a gente tem associação em paralelo, a DDP da associação é igual a DDP da bateria, de cada uma dessas baterias. Beleza? O N aqui. Ok? Então, ó, voltando aqui na questão, vamos analisar o que acontece em cada uma das alternativas aí. Nessa letra A, a gente observa, ó, que tem o polo negativo conectado ao polo positivo da bateria seguinte. Então, polo negativo da primeira conectada com o polo positivo da segunda, a gente tem uma associação em série, né? Então, se a gente tem uma associação em série e ele diz pra gente que cada uma dessas baterias vale 12 volts, 12 volts mais 12 volts vai dar pra gente uma DDP de 24 volts, né? E se a gente olhar aqui, ó, 24 volts está dentro do intervalo de DDP que a gente estava procurando, tá? Então, de cara, a gente já achou a nossa resposta. É a letra A. Mas vamos só dar uma analisada nos outros itens para a gente ver o que é que está errado aí, tá bom? Aqui na letra B, ó, a gente tem uma ligação estranha, né? Ó. Negativo de uma bateria conectado com o negativo da outra, mas os positivos não estão conectados. Então, elas não estão em paralelo, ó. Elas estão nessa situação aqui, ó, vê, a gente tem os negativos conectados entre si e os positivos não. Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? Essa bateria está jogando 12 volts para cá, essa outra bateria está jogando 12 volts para cá, né? Aí aqui a gente teria o ponto A e o ponto B, né? Que ele botou lá na questão. Então, se você observar, ó, no ponto A é 12 volts, no ponto B é 12 volts. Para ter o choque é a DDP, é a diferença de potencial. 12 volts menos 12 volts vai dar uma DDP de 0 volts. Então, nessa letra B aqui, a gente tem 0 volts. Tá? As baterias jogando cada um 12 volts para cada lado. Na letra C, a gente tem o seguinte, ó, a primeira bateria, polo negativo da primeira bateria está conectado com o polo negativo da segunda bateria. E o polo positivo da primeira bateria está conectado com o polo positivo da segunda bateria, ou seja, os negativos estão conectados e os positivos estão conectados. Então a gente tem uma associação em paralelo. Quando a associação é em paralelo, a gente viu agora há pouco, né, que a DDP da associação é a DDP de uma das baterias, ou seja, é 12 volts. Então se a gente olhar aqui, ó, 12 volts não está entre 20 e 100, então não é letra C, né? Como também não é letra B, porque é 0, tá? Já na letra D, ó, eu tenho os dois polos positivos conectados, mas os negativos não. Então, o que está acontecendo aqui nessa letra D, ó, é o que está acontecendo aqui, mais ou menos nesse desenho. Ó. Eu tenho essa bateria empurrando 12 volts para cá, essa outra bateria jogando 12 volts para cá. 12 para um lado, 12 para o outro, só que no final vai dar 0 volts também. Tá? Portanto, também não é letra D. Tá? Já nessa letra E aqui, a gente tem uma ligação estranha, né? Tá ligado aqui. Uma bateria está meio que alimentando a outra, né? Ó, essa daqui está empurrando 12 volts para cá e essa daqui está empurrando 12 volts para cá. Se a gente for analisar isso aqui numa situação ideal, isso daqui não funciona, tá? Isso aqui é como se fosse um curto-circuito, essa letra E. Então aqui a gente não pode nem calcular nada, tá? Portanto, de fato, a única alternativa aqui que se encaixa dentro daquele intervalo entre 20 volts e 100 volts é a letra A, que deu 24 volts. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.